Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, mas vamos embora que tem dois jogadores na mira do esporte, meus amigos. Um é de Série A, o outro não é, tá? Teve passagem na Série A, mas hoje não está atuando na Série A. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos embora aí falar primeiro do jogador aí que não é da Série A, beleza? É um jogador que está jogando aí na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador interessante. O primeiro, tá, que é esse que eu vou falar para vocês agora, é um meio-campo. É um jogador que joga no meio-campo e vou trazer aqui a fonte para vocês e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a informação é do repórter João Vitor Amorim. Ele falou o seguinte: o Sport monitora Biel Fonseca, meia do Brusque. Atleta pode chegar ao clube rubro-negro após estadual, meus amigos. Ítalo Rodrigues, meus amigos, tinha falado, tá? Que tem alguns jogadores que estão encaminhados para o Sport, porém só vão chegar após estadual. Na minha visão dele é Castilho, tá? Yuri Castilho, e o outro é Cleison, tá bom? Que estão aí nesse imbróglio com o Curitiba, os dois jogadores são do Curitiba. E agora chegou essa informação aí de João Vitor Amorim, desse jogador Biel Fonseca. Jackson, ele é bom, ele é ruim. Meus amigos, antes de eu falar que ele é bom, ele é ruim, ele tem 23 anos e joga no Brusque, tá? Ele joga, então eu não tenho tantas informações dele recentes, tá? Eu tenho informações desse jogador quando ele, há 4 anos atrás, quando ele tinha 19 anos, quando ele jogava no Coritiba. Então assim, eu acredito que vai ser o primeiro jogador que eu não vou passar para vocês assim, não, é um bom, tem habilidade, é ruim. Enfim, o que eu posso falar do pouco que eu vi dele é um jogador esforçado, não é um meio campo, tá? De 4 anos atrás, que ele já saiu do Coritiba, já passou pelo Paysandu, já faz 2 anos agora que tá jogando no Brusque. Mas ele não era aquele jogador meio campo ofensivo, tá? Ele não é aquele cara que dava passes refinados, nada disso. Então assim, eu não vou falar que o cara é bom, que o cara é ruim, que não vou falar nada disso. Mas só vou passar a informação aqui, que a gente sempre conversa, que é um jogador novo. Para mim vai ser mais uma aposta, tá bom? Vou avaliar um pouco mais ele, vou procurar mais informações para passar mais preciso para vocês, que é um jogador bom, como é as características dele em campo. Mas que eu sei que ele é meia, tá bom? Hoje a gente tem Max como meia e tá chegando provavelmente esse jogador, quando diz que vem depois de estadual, muitos detalhes assim, o Sport vai fechar com ele. Mas se eu fosse chuta alguma coisa aí, Jackson. Mais uma aposta, tá? Mais uma aposta, 23 anos, muito novo, tá? Não tem tanta canja assim no mercado. Claro que o Sport vai botar uma opção de compra. E assim, se fosse para botar esse jogador aí, que eu não sei, tá? Ainda, ou um da base, pela idade, eu colocaria Fernandinho, tá? Para ser o imediato, o meio campo imediato ali do Sport, beleza? Eu não colocaria esse jogador não, mas eu não tenho os números dele recente, tá? Eu tenho o de Fernandinho, mas eu não tenho o desse atleta. Mas bora para os números rápido aqui pra gente já passar pro outro que é mais interessante do que esse. Bora lá. Meus amigos, de baixo para cima aí, Biel Fonseca, tá? Tem apenas 23 anos. Foi revelado pelo Coritiba, como eu falei para vocês, eu só tenho o histórico dele do Coritiba. De 2020 até 2023, meados de 2023, ele era jogador do Coritiba, não tinha tantos números assim, como vocês estão vendo. Em 2023 ele foi emprestado para o Novo Horizontino, ainda quando era Grêmio Novo Horizontino, fez 13 jogos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Ele é meia, tá? Em 2024 foi emprestado para o Paysandu. No Paysandu, 21 jogos, 5 gols, já ficou mais interessante. E o Brusque, no ano passado, contratou ele, comprou o jogador. E no Brusque fez 35 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. Esse ano, já em 2026, 4 jogos, 1 gol e uma assistência. Com 4 jogos, esse ano já está melhor do que o ano passado no Brusque, na minha opinião, tá? Mas é um jogador que eu não conheço direito, vou avaliar ainda mais sobre ele, mas isso é só para vocês ficarem cientes quem é o jogador e os números dele, que eu sei que vocês gostam de saber. Ah, faz gol ou não faz? Meio campo tem que fazer gol. Com o Lucas Lima ninguém fica bravo. Mas bora lá, meus amigos, vamos lá. Quem é esse jogador, Jackson? Esse outro jogador que aí sim é nível de Série A, e se o Sport fechar,
vai ser um jogador que vem para ser titular também, junto com o Iago ali na volância, beleza? Bora pra fonte e a gente volta a conversar, bora lá. Meus amigos, vamos lá. A fonte é Lucas Colar. Esse rapaz aí, ele faz toda a cobertura do Internacional, tá bom? Vamos lá. Ele falou o seguinte: o volante Richard está muito perto de deixar o Inter. Sem atuar em 2026 e fora das últimas listas, a saída é considerada forte nos bastidores. Clube e staff mantém silêncio. Destino ainda indefinido. Sport Recife, Chapecoense e clubes da Turquia consultaram. Bora lá, bora lá. O jogador é muito bom, tá? Ele é muito bom, claro. Que eu tô falando para uma Série B, tá? E pro que a gente precisa hoje. Jackson, tu acha que ele fecha? O Sport tá muito cirúrgico, tá? Falando de Iago, que fechou agora, que é volante também. Tinha Remo, o próprio Internacional queria ele, o Grêmio queria. O Sport foi lá e mandou uma proposta e o cara chegou. Tá na ilha treinando, não sei se joga amanhã. Mas chegou. E era uma sondagem também. Esse Richard, meus amigos, é um cara assim que ele completa Iago. Como eu disse pra vocês, Iago é o volante que tá chegando e ele tem uma saída de bola muito boa. Ele dá uma dinâmica naquele meio campo ali, mesmo jogando como volante. Esse Richard, meus amigos, é totalmente diferente. Eu não vou dizer que ele é igual o cara, mas a característica dele é de Rivera, tá? Só pra você ter uma ideia, não é dizendo que ele vai ser um Rivera. É um cara que tem uma força física muito boa. Pra você ter uma ideia, o time da Turquia que tá querendo ele já teve passagem pela Turquia. Vou trazer os números dele aqui pra você também. Ele já teve passagem na Turquia e na Turquia, antes de ir pro Internacional, os números do cara eram tipo 5 roubadas de bola por jogo, tá? Então assim, o cara é um primeiro volante nato, tá bom? Bola na área, ganha todas, tá? A maioria, não vou dizer todas, mas 90%. O cara cruzou bola, tira a bola da área, é um muito bom de cabeceio. Então assim, é um cara que se chegar, você não vai sentir falta de nenhum, tá? Nenhum. Até o próprio Zé Lucas ali também, como o Sport já está se preparando para uma venda próxima aí de Zé Lucas, o jogador, a gente já está pensando nessa saída de Zé Lucas. Então, Iago e Richard, se fechar com o Sport, como eu estou dizendo a vocês aí, Jackson, tá certo, vai fechar mesmo. É zum zum zum, o rapaz lá que tá trazendo lá, que faz toda a cobertura do Internacional. Mas se o Sport faz sondagem e for interessante pro Sport, o Sport não vai ficar pensando 1, 2, 3 vezes não, vai mandar a proposta. Se o atleta aceitar, traz o cara e o cara já chega essa semana. Tá? Então assim, o Sport tá muito cirúrgico no mercado, tá olhando muitos jogadores bons, como a gente já viu aí, Iago, tirou o Iago que tinha, o Remo tava querendo o cara. Ficou pensando muito, o Sport vai lá, manda a proposta e dentro da realidade do clube, pagando em dia, tudo certinho, beleza? Mas bora aí pros números do atleta, que particularmente eu me empolguei com esse jogador aí, se vier, meu amigo. Ali os volantes, a gente já tá bem encaminhado ali para bons volantes, tá? Mas bora pros números do jogador pra gente voltar a conversar, bora lá. Vamos lá, meus amigos, o jogador Richard aí tem 31 anos e é volante, beleza? Ele já teve passagem por vários clubes. Em 2017, ele jogou pelo Fluminense, depois foi para o Corinthians, Vasco da Gama, voltou para o Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará em 2022. Em 2023, o Ceará emprestou ele para o Cruzeiro. E no Cruzeiro, meus amigos, ele fez um campeonato meio morno, tá? Mas um clube da Turquia foi lá e contratou o cara. Na Turquia, ele jogou muita bola, tá? Que é um passado mais recente. Na Turquia, ele fez basicamente 2 temporadas. Ele fez 69 jogos. 69 jogos, 2 gols e 4 assistências, tá? E eu não vou cobrar isso do atleta porque ele é primeiro volante. Primeiro volante é aquele cara que fica ali mais recuado junto com a zaga. Beleza? Dando uma força na zaga. E no Internacional, ele fez 9 jogos em 2025, não fez nenhum gol. Em 2026 está encostado, como a gente viu na matéria. Jackson, mas por que ele não deu certo no Inter? É um jogador que ele chegou para cobrir o jogador do Inter, que era ídolo lá no Inter, que é Fernando. Então, ele tem uma característica muito boa, mas a torcida queria uma característica igual a de Fernando. Jogador alto, ganha de cabeça, mas ele não tem aquela saída de bola, como eu falei de Iago. Como eu falei de Iago para vocês. Mas assim, é um jogador que chega, se chegar no Sport, chega para somar. Mas no Inter não deu certo, tá? Lá é outra exigência, é outra cultura. Mas se o Sport chegar, eu não sei como é a situação do Inter. O Inter tá dispensando muitos jogadores, isso eu sei, por conta de questão salarial.
Se o Sport chegar, eu pago 200, se o Inter quiser pagar mais, não sei qual é o salário dele, 400 mil, 500 mil, eu não sei qual é o salário, tá? Mas o salário desses clubes aí, lá do Sul, é muito caro. Mas, se o Sport pagar uma parte e o Inter pagar outra, vai ser excelente pro Sport, porque o jogador é bola, tá? Joga bola e vocês vão ver aí que é um jogador nível Série A mesmo. Vai sobrar numa Série B, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, se vocês contratariam, o que vocês acharam do pouco que eu falei do primeiro jogador Biel e de Richard. Tamo junto e até a próxima.